Olá, retornamos agora com o bloco 3 da Lei 1656 de 1958. Nosso tema agora é reintegração. A reintegração é o ato pelo qual o funcionário demitido reingressa ao serviço público com ressarcimento de prejuízos. Aqui o ponto interessante é o seguinte, é que ele vai ter o ressarcimento dos prejuízos que sofreu, que decorrerá de sentença judiciária passada em julgado, ou seja, transitado em julgado ou decisão administrativa na forma do artigo 259. A reintegração deverá ser feita no cargo anteriormente ocupado e se este houver sido transformado no cargo resultante da transformação e se extinto em cargo de vencimento ou remuneração equivalente atendida a habilitação profissional. Não sendo possível fazer a reintegração pela forma transcrita nesse artigo, será o ex-funcionário posto em disponibilidade. Então, neste caso aqui, essa disponibilidade eu não vi acontecer. Salvo engano, não me recordo nenhum caso desse sentido. Nós temos o outro exemplo que eu já vou tratar. Mas vamos ver primeiro o que diz o Estatuto do Funcionário Público Municipal em seu artigo 259. Proferido na revisão julgamento favorável ao requerente, o prefeito tornará sem efeito as penalidades aplicadas, expedindo ato revogatório de demissão, quando for o caso. O julgamento favorável implicará no restabelecimento de todos os direitos perdidos em consequência da penalidade aplicada. Então vamos ao caso concreto. Certa vez um guarda municipal que havia feito um procedimento interno para se tornar supervisor, ele acabou sendo demitido via processo administrativo. Eis que ingressou na esfera judicial, teve êxito e foi reintegrado à sua função. Sendo reintegrado, ele acabou vindo a ser nomeado na função agora de supervisor. Mas o que aconteceu nesse meio tempo enquanto ele estava fora? A sua lista de classificação seguiu e os aprovados foram nomeados supervisor. Como ele estava fora da carreira, veio outro atrás da lista. Este foi chamado e foi promovido. Quando ele reintegrou ao cargo, este servidor que havia sido promovido, ele teve que retornar à sua função anterior, o que eu achei totalmente injusto. Deveria ter sido criado uma vaga a mais nesse sentido, porque vaga é o que mais tem na carreira da Guarda Municipal, quando nós vemos que nós podemos ter de 1 a 2% de inspetores, o equivalente ao efetivo, 9% de supervisores no equivalente do efetivo e 90% de guardas na área de atuação. Então você percebe que existia essa possibilidade. Eu achei algo injusto para aquele outro que havia sido promovido. Agora, para o servidor que foi reintegrado no cargo, foi completamente justo no sentido que a lei permite e é o que ele tinha de direito mesmo. Então, quem estiver ocupando o lugar do funcionário reintegrado ficará destituído de plano ou será reconduzido no cargo anterior, se não tiver estabilidade. Ele tinha estabilidade, não deveria ter sido reconduzido ao cargo anterior e sim deveria ter sido criado um novo cargo, mas tudo bem. O funcionário reintegrado deverá ser submetido à inspeção médica sempre, todos os servidores para o ingresso, reintegração, eles têm que ser submetidos. Nesse caso, se for comprovada a incapacidade para o exercício da função, mesmo tendo sido reintegrado, agora ele será aposentado. Na readmissão, a readmissão é diferente da reintegração, porque a readmissão é quando você foi demitido ou quando você pediu a exoneração. Eu vejo que para a demissão não tem como você ser readmitido, porque hoje a nossa legislação pátria, a lei maior, a Constituição Federal, não permite esse tipo de ingresso, ou seja, o reingresso. Por sua vez, o funcionário público que pedir a exoneração e arrepender-se desse pedido dentro do período de 30 dias, é defeso a ele o direito de pedir o seu reingresso, ou seja, a sua readmissão ao serviço público.
Já vi isso acontecer na carreira da Guarda Municipal. O servidor passou em outro concurso, começou a exercer a função, viu que não era aquilo que ele queria, embora tenha prestado o concurso e tudo mais, lá chegando ele teve um choque de realidade e de imediato ele retornou à prefeitura e pediu a sua readmissão e foi aceita. Agora a questão do demitido, que eu creio que não se aplique mais nesse sentido. Na readmissão, o ex-funcionário será readmitido quando ficar apurado em processo. Esse é o caso que eu digo que eu creio que não se aplique. A readmissão far-se-á de preferência no cargo anteriormente exercido pelo ex-funcionário ou em cargo equivalente a respeitada habilitação profissional. Em qualquer caso, a readmissão vai depender da existência de vaga que deva ser preenchida. Sempre terá vaga na carreira da guarda, porque hoje nós temos 2.999 cargos, mais um de guardião que quando ele sair da carreira, quando aposentar, esse passa a integrar a carreira da Guarda Municipal, por sua vez, então teremos 3.000 cargos. Mas desses 3.000 cargos, já é meio que nos últimos 10 anos, nós ficamos abaixo de 50%, ou seja, dentro da média de 1.500 cargos ocupados e 1.500 cargos vagos. Assim, a vacância é muito grande e sempre existirá, nesse caso, a possibilidade de ter um cargo vago. Mas aquele ponto ali de cima, o ex-funcionário será readmitido, aquele que foi demitido, eu não vejo isso, então eu já coloquei um carimbo de revogado. Reversão é o ato pelo qual, vejam só, a reversão ele vai reverter aquele funcionário que já aposentou, ele vai retornar. Então existem duas situações atípicas. Uma situação a gente vai ver o seguinte, que o funcionário ele antecipa, ele agiliza a sua aposentadoria a fim de fugir de algum procedimento, alguma coisa que ele fez errado. Então ele acelera esse passo. Existe então a reversão para isso, assim como aquele que foi aposentado antecipadamente por algum equívoco também. Então, a reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público, após verificação em processo de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. A reversão far-se-á a pedido ou ex officio. O aposentado não poderá reverter a atividade se contar mais de 60 anos de idade. Em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão sem que, mediante inspeção médica, fique provada a capacidade para o exercício da função. Será cassada a aposentadoria do funcionário que reverter e não tomar posse. Então, naquele caso onde foi constatado que o servidor cometeu um ato infracional ou suspeita-se que ele tenha cometido e é feita a reversão e ele não toma posse, ele acaba sendo demitido. É cassada a aposentadoria, que não reverter e não tomar posse e não entrar no exercício dentro do prazo. Então ele vai acabar se complicando mais ainda a título de demissão, porque ele perde a sua aposentadoria propriamente dita. A reversão far-se-á de preferência ao mesmo cargo. Em casos especiais, a juízo do prefeito, respeitada a habilitação profissional, poderá ser aposentado ou poderá o aposentado reverter ao serviço em outro cargo. A reversão ex officio não poderá ter lugar em cargo de vencimento ou remuneração inferior ao provento da inatividade. A reversão a cargo de carreira dependerá da existência de vaga que deva ser preenchida mediante promoção por merecimento. A reversão dará direito para nova aposentadoria a contagem de tempo em que um funcionário esteve aposentado. Funcionários em disponibilidade. Aqui é meio que comum quando são cedidos para outros setores, para outros órgãos públicos. Então, aproveitamento far-se-á pedido ou ex officio, respeitada sempre a habilitação profissional. O aproveitamento dar-se-á tanto quanto possível em cargo equivalente por sua natureza e vencimento ao que o funcionário ocupava, quando foi posto em disponibilidade. Se o aproveitamento se der em cargo de vencimento ou remuneração inferior ao provento da disponibilidade, terá o funcionário direito à diferença. Então aqui são todas as regras básicas de direito que a gente conhece.
Em nenhum caso poderá efetuar-se aproveitamento sem que, mediante inspeção médica, aquela regra básica. Se dentro dos prazos legais o funcionário não tomar posse e entrar em exercício no cargo em que tiver sido aproveitado, será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade com perda de todos os direitos de sua anterior situação. Tanto aqui quanto no caso da reversão, o que acontece? Se em 30 dias não comparecer ao serviço, automaticamente 30 consecutivos ou 90 intercalados, automaticamente será demitido. Será aposentado no cargo anteriormente ocupado o funcionário em disponibilidade que for julgado incapaz em inspeção médica para o cálculo de aposentadoria, será levado em conta o período da disponibilidade. Aqui nós temos alguns lembretes importantes, então. Reintegração. Demitido reintegra ao serviço público. Sentença judicial ou decisão administrativa. Vai ocorrer o ressarcimento. Readmissão. O exonerado reintegra o serviço público sem direito a ressarcimento. Aqui eu coloquei o exonerado porque o demitido eu não compreendo que se enquadre aqui. Reversão. Aposentado reingressa ao serviço público. Tempo ou por processo administrativo. Faltou tempo para aposentar ou vai responder a algum procedimento administrativo interno. Aproveitamento. Aquele em disponibilidade reingressa a pedido ou ex officio. Então aqui findamos mais uma aula sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Curitiba. Retornamos em breve.